Olá, graça e paz. Aqui quem vos fala, evangelista Petro Silva, trazendo mais um devocional e reflexão da palavra de Deus com o título As possessões demoníacas e a autoridade no nome de Jesus. Possessão demoníaca é como é chamado um fenômeno que indica o estado de uma pessoa que está sob a ação direta de demônios e tem sua mente e seu corpo controlados por esses espíritos malignos. Isso significa que a possessão demoníaca basicamente se refere à condição de uma pessoa endemoniada. Sem dúvida, a Bíblia fala sobre possessão demoníaca, mas também fala sobre a autoridade no nome de Jesus, para colocar fim nesse tipo de situação terrível. Alguns estudiosos contestam o uso da expressão possessão demoníaca. Para eles, essa expressão talvez não seja a mais indicada para traduzir o termo original bíblico, que fala sobre essa condição é o estudioso Wayne Grudem. Por exemplo, prefere não usar a expressão possessão demoníaca. Ele diz que essa expressão pode sugerir a ideia de que um demônio tem uma pessoa, enquanto o texto bíblico do Novo Testamento fala de pessoas que têm demônios ou que sofrem por causa de forte influência demoníaca sobre suas vidas. Seja como for, é inegável que a Bíblia diz que espíritos malignos podem entrar na personalidade humana em diferentes graus. Controla a mente, as emoções e o corpo de uma pessoa. Possessão demoníaca no Antigo Testamento. Desde a queda do homem, Satanás e seus demônios têm agido de forma a influenciar a humanidade a desobedecer cada vez mais a Deus. Então, há inúmeros relatos bíblicos da ação de espíritos malignos nos homens. Alguns desses relatos mostram mais explicitamente a atuação dos demônios, enquanto outros comunicam de forma implícita essa atuação. É por isso que o Antigo Testamento praticamente não fala especificamente sobre possessão demoníaca. Alguns intérpretes bíblicos sugerem que os profetas e sacerdotes pagãos da antiguidade eram pessoas que buscavam a possessão demoníaca. Nesse sentido, esses intérpretes indicam, inclusive, o caso dos profetas de Balaal, livro de 1 Reis, capítulo 18. A conexão entre o paganismo e a ação dos demônios é sugerida no ensino bíblico que diz que por trás dos falsos deuses esta a adoração demoníaca. Livro de Deuteronômio, capítulo 32, versículo 17, e 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 20. O caso do rei Saul, no Antigo Testamento, também é debatido entre os estudiosos. A Bíblia diz que, com a permissão de Deus, Saul era atormentado por um espírito maligno. Livro de 1 Samuel, capítulo 16, versículo 14. E 1 Samuel, capítulo 19 e versículo 9. Alguns entendem que se tratava de possessão maligna, mas a questão é que o texto bíblico simplesmente indica que algo perturbava ou afligia o rei. De fato, não há qualquer evidência textual de que Saul foi possuído por um demônio. O que parece
é que seu estado emocional perturbava. Foi ainda mais agravado pela ação de um espírito maligno que o atacava, lhe causando danos. Então ele caía em severas crises de depressão, raiva, inveja, delírios e ódio. Possessão demoníaca no Novo Testamento. E no Novo Testamento que encontramos o registro de vários casos de possessão demoníaca. Na verdade, é correto dizer que foi durante o ministério de Jesus que as manifestações malignas e os casos de possessão demoníaca atingiram um estágio singular. Livro do Evangelho de Marcos, capítulo 1, versículo 24, capítulo 3, versículo 11 e 12, capítulo 5, versículo 1 ao 15 e capítulo 9, versículo 17 ao 29. Não há paralelo de uma manifestação demoníaca tão intensa como a que ocorreu no tempo de Jesus, nem no tempo do Antigo Testamento, e nem no período posterior ao tempo neotestamentário. Muito frequentemente, Jesus se deparava com alguém endemoniado. Claro que essa característica é perfeitamente compreensível. Satanás sabia que seu reino estava reunido diante do ataque de Cristo. Livro do Evangelho de Mateus, capítulo 12, versículo 29. Então, tais manifestações eram parte de uma resistência desesperada e inútil do reino das trevas contra o avanço do reino de Deus. O caso mais lembrado de possessão demoníaca no Novo Testamento é aquele do endemoniado Gadareno. Livro do Evangelho de Marcos, capítulo 5, versículo 1 ao 14. As características da possessão demoníaca. Os textos do Novo Testamento falam de algumas características que podem acompanhar uma possessão demoníaca. De acordo com os registros bíblicos, a possessão demoníaca pode ser acompanhada por sintomas físicos, como por exemplo, surdez, mudez e cegueira. Livro do Evangelho de Mateus, capítulo 12, versículo 22. Livro do Evangelho de Marcos, capítulo 9, versículo 25. Em decorrência da possessão demoníaca, pode haver também episódios de distúrbios mentais ou manifestações neurológicas. Livro do Evangelho de Marcos, capítulo 7, versículo 25, e livro do Evangelho de Lucas, capítulo 4, versículo 33, capítulo 8, versículo 27, capítulo 9, versículo 39 e 42. Mas, à luz de todo o Novo Testamento, claramente percebemos que Jesus distinguiu entre enfermidades normais e enfermidades que acompanhavam certas possessões demoníacas. Isso significa que é preciso fazer uma cuidadosa distinção de um caso a outro. Por isso não é raro que, infelizmente, uma pessoa doente seja confundida com alguém que está possessa de demônios. O caso do endemoniado Gadareno também indica que uma pessoa pode ficar possessa por mais de um demônio. A Bíblia diz que aquele homem estava possuído por uma legião. Livro do Evangelho de Lucas também escreve que Jesus expulsou de Maria Madalena 7 demônios. Livro do Evangelho de Lucas, capítulo 8, versículo 2. No contexto da passagem sobre o homem endemoniado, a palavra legião não serve para indicar
um número exato de demônios, mas apenas para revelar que aquele homem estava sendo oprimido por uma quantidade muito grande de espíritos imundos. O caso daquele homem ainda indica que uma possessão demoníaca pode resultar em efeitos violentos e autodestrutivos, e até força física incomum. Livro do Evangelho de Marcos, capítulo 5, versículo 4 e 5. E livro do Evangelho de Marcos, capítulo 9, versículo 22. Mas, por outro lado, a Bíblia também indica que uma pessoa pode estar possessa de demônios e ainda assim continuar agindo de forma completamente normal. O caso de Judas Iscariotes é um exemplo perfeitamente claro disso. Quando Satanás entrou nele, Judas simplesmente foi consumar o seu pecado. Livro do Evangelho de João, capítulo 13, versículo 24. Aliás, livro do Evangelho de João, capítulo 13 e versículo 27. Existe possessão demoníaca na atualidade? A Bíblia não deixa dúvida de que os demônios podem se apoderar de seres humanos e até de animais. No caso específico da manada de porcos, no episódio do endemoniado Gadareno. Jesus claramente também disse que espíritos imundos podem habitar em seres humanos. Livro do Evangelho de Mateus, capítulo 11, versículo 43 ao 45. Além disso, não há na Bíblia alguma informação que indique que esse tipo de atuação demoníaca cessou. Na verdade, a história cristã prova vários casos de possessão demoníaca. O próprio Jesus autorizou seus discípulos a expulsarem demônios pelo seu poder, negar todas as evidências de continuidade da possibilidade de possessões demoníacas é incoerente. Mas aqui é necessário que haja muito conteúdo. Mas aqui é necessário que haja muito cuidado e discernimento por parte dos cristãos. Os crentes devem tratar esse assunto com uma posição realmente equilibrada, biblicamente. Primeiro, é preciso reconhecer, como já foi dito, o caráter singular dos eventos que ocorreram no tempo de Jesus. O crente não deve esperar ter de encontrar uma pessoa possessa de demônios a cada esquina. Segundo, nem tudo o que aparenta ser uma possessão demoníaca, de fato ou é. Lamentavelmente, há muitos abusos nesse sentido. Pessoas literalmente doentes, às vezes, são humilhadamente identificadas como sendo pessoas possuídas por demônio. Terceiro, nem todo caso de possessão demoníaca ocorre da mesma forma ou com a mesma intensidade. Casos como o do demoniado Gadareno são situações realmente extremas. A prova disso é que em todo o ministério de Jesus, de todas as possessões demoníacas registradas, apenas aquela teve características tão agudas. Então, em muitos casos, uma pessoa pode estar sob possessão demoníaca e ainda assim ter controle da sua própria vontade. Além disso, o próprio espírito do homem incrédulo sente prazer nas sugestões e influência dos demônios. O importante é que os cristãos
tenham em mente o que a Bíblia fala sobre a realidade da possessão demoníaca, para que eles possam tratar o tema com equilíbrio. Basicamente, o correto não é nem negar a possibilidade da possessão demoníaca. Atualmente, é muito menos pensar que qualquer comportamento ou sintoma duvidoso de uma pessoa significa que ela está endemoniada. A autoridade do nome de Jesus. Diante dos quadros de possessão demoníaca, a Bíblia apresenta a autoridade do nome de Jesus para resolver tal situação. O próprio Senhor Jesus autorizou, através de sua autoridade, seus discípulos a expulsarem demônios. Livro do Evangelho de Mateus, capítulo 10, versículo 1. Livro do Evangelho de Lucas, capítulo 10, versículo 1 ao 19. Livro do Evangelho de Marcos, capítulo 16, versículo 17. A Bíblia diz que foi na cruz o principado e potestade foram despojados, humilhados publicamente e derrotados. Isso significa que a base para a autoridade do crente diante de possessões demoníacas é a obra da cruz. Livro de Colossenses, capítulo 2, versículo 15. Portanto, nenhum crente deve se gloriar por expulsar demônios. Livro do Evangelho de Lucas, capítulo 10, versículo 20. O livro de Atos dos Apóstolos revela claramente que os apóstolos expulsavam demônios pela autoridade do nome de Jesus Cristo. Livro de Atos, capítulo 16, versículo 18. Curiosamente, o mesmo livro também fala que alguns judeus que se diziam exorcistas tentaram expulsar demônios pela autoridade no nome de Jesus, imitando o apóstolo Paulo. Naquela época era comum que as pessoas usassem nomes supostamente mágicos para repelir maus espíritos. Mas aqueles homens não conseguiram expulsar os demônios e ainda apanharam de uma pessoa endemoniada. Livro de Atos, capítulo 19, versículo 13 ao 16. Além disso, se dizer exorcista, ainda que pelo nome de Jesus, não é evidência de uma genuína conversão. Livro do Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículo 21 ao 23. Para isso, a Bíblia mostra que a atividade de expulsar demônios também é um exercício de fé. O crente deve confiar plenamente em Cristo. Ele capacita para tal tarefa. Além disso, a oração contínua em conexão com a fé tem papel importante diante de possessões demoníacas. No Novo Testamento, registra uma ocasião em que os discípulos não puderam resolver um caso de possessão demoníaca, porque falharam nesses dois aspectos. Livro do Evangelho de Mateus, capítulo 17, versículo 14 ao 21. Nessa mesma passagem, Jesus indica que há demônios mais poderosos que outros, e que diante de casos assim, seus seguidores não podem deixar sua fé esmorecer e sua oração perder o fervor. O crente deve estar totalmente consciente de que há autoridade no nome de Jesus. É correto interrogar quem está em possessão demoníaca? Em um lugar, a Bíblia ensina que o crente deve dialogar com pessoas que estão sob possessão demoníaca. Não qualquer base bíblica para um crente dialogar com espíritos malignos. Só o único caso restado da Bíblia é que Jesus fez uma pergunta
numa situação de possessão. Obviamente, esse caso foi exceção, e a pergunta de Jesus tinha um propósito específico, que era resolver a autoridade de Cristo sobre uma legião de demônios. Em todos os outros casos de possessão demoníaca, Jesus simplesmente repreendeu e expulsou os demônios. Então é reservado ao crente, diante de um caso de possessão demoníaca, simplesmente expulsar o demônio pela autoridade do nome de Jesus. Inclusive, muitos crentes cometem um erro nessa questão. É comum por aí pessoas querendo repreender os demônios, dizendo: eu te repreendo. Mas a questão é que, na Bíblia, o único que possui poder para dizer eu te repreendo a um espírito maligno é Jesus. Nem mesmo os apóstolos usavam tal colocação. Isso porque o ato de repreender os demônios estavam diretamente ligado ao senhorio de Cristo sobre todas as coisas e seu triunfo sobre o reino das trevas. Somente ele é capaz de repreender doenças, tempestades e demônios. Aos crentes cabe somente expulsar os demônios, ordenando-os que saiam pela autoridade do nome de Jesus Cristo. Livro de Atos, capítulo 16, versículo 18. Aqui vai lembrar a ocasião em que o diabo confrontou o arcanjo Miguel, mesmo Miguel sendo provavelmente o anjo mais poderoso do exército celestial de Deus. Ainda assim, ele apenas se limitou a dizer: o Senhor te repreenda. Livro de Judas, capítulo 9. Perceba que na declaração de Miguel, que repreende Satanás é o Senhor. Concluindo, sem dúvida, podemos dizer que a Bíblia fala de possessão demoníaca. Também, seguramente, podemos entender que casos de possessão demoníaca ainda acontecem. Então, ocasionalmente, um cristão poderá se deparar com casos de possessão demoníaca. Em situações assim, o crente deve saber, com fé e oração, que, pela autoridade do nome de Jesus, os demônios são expulsos e os endemoniados libertos. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Amém.